Capítulo 2. A microhistória. A microhistória, enquanto abordagem historiográfica, emerge entre os historiadores italianos na segunda metade do século XX como uma alternativa robusta à história tradicional, marcada por grandes narrativas e análises macrohistóricas. O movimento intelectual que culminaria no desenvolvimento dessa perspectiva se distingue pela atenção ao estudo de microcosmos, que são eventos, práticas, indivíduos e grupos que, embora pequenos em escala, são considerados portadores de significados para melhor compreensão dos processos históricos mais amplos. As bases da microhistória estão entrelaçadas às limitações das grandes narrativas, da história quantitativa, do determinismo econômico e a busca por uma historiografia que pudesse dar conta da complexidade dos sujeitos, das práticas e das representações do contexto social. A revista Quaderni Storici desempenhou um papel crucial na institucionalização da microhistória, funcionando como o principal veículo de difusão das ideias que marcaram este movimento. Criada na Itália em 66, a revista se tornou o ponto de encontro para historiadores como Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Eduardo Grandi, e que por meio dela formalizaram suas reflexões sobre a microhistória. O Quaderni Storici possibilitou o debate sobre novas formas de abordagem historiográfica, centradas na análise de pequenos eventos e na exploração de fontes históricas pouco convencionais, como processos inquisitoriais, registros judiciais e outros documentos marginalizados. Em suas páginas, a microhistória se consolidou como uma abordagem que desafiava as narrativas macrohistóricas tradicionais e dava voz a grupos e indivíduos marginalizados na história oficial. A microhistória tem suas raízes no trabalho de historiadores da década de 60 e 70, especialmente aqueles ligados à escola dos análises, devido à sua preocupação com o impacto da cultura na sociedade. Entretanto, foi a partir da década de 80 que a microhistória se consolidou como uma abordagem mais específica, com um foco mais intenso nas narrativas locais e nas experiências individuais. Nesse sentido, se distingue das várias outras vertentes de história social da cultura pela redução de escala de observação, que envolve a análise de pequenos episódios históricos, mas sem perder de vista a importância desses episódios para a compreensão de processos mais amplos. Como aponta Ginsburg, os eventos microhistóricos não são apenas fragmentos desconectados. Eles refletem tensões e dinâmicas sociais que se estendem para além das fronteiras do caso particular. Em relação à história das mentalidades, a microhistória contesta sua tendência a tratar as mentalidades como categorias homogêneas e universais, desconsiderando as diferenças individuais e contextuais. Enquanto a história das mentalidades tende a buscar padrões gerais e atemporais de pensamento, a microhistória se concentra nas práticas concretas e nos diálogos locais entre diferentes camadas sociais, defendendo que a cultura é dinâmica e fluida. Quanto à história cultural tradicional, a crítica está no fato de que essa abordagem frequentemente privilegia uma visão de cultura erudita e oficial, sem considerar as práticas e visões de mundo das camadas populares. A microhistória, por outro lado, aponta a importância de analisar as experiências cotidianas de indivíduos comuns, desafiando a ideia de uma cultura uniforme. Por fim, a microhistória também se distancia da história quantitativa, que se baseia em grandes volumes de dados estatísticos para gerar generalizações, ao afirmar que o foco em grandes agregados numéricos ignora a complexidade das experiências individuais, que podem ser reveladas por uma análise mais detalhada e particularizada. Dessa forma, a microhistória propõe uma abordagem que dá voz ao detalhe, ao singular, ao contexto local e aos processos de interpretação e ação dos sujeitos históricos.
Ginsburg, um dos nomes centrais na consolidação da microhistória, desenvolve suas ideias dentro de um contexto acadêmico que buscava superar essas e outras abordagens tradicionais da história, oferecendo uma nova perspectiva para os estudos históricos. Sua obra é marcada por um foco nas práticas cotidianas e na análise de episódios históricos sob uma ótica profundamente particularizada e detalhada. As primeiras investigações de Ginsburg, como Feitiçaria e Religiosidade Popular, Notas sobre um Processo Modenense, de 1519, e outra obra mais notável, O Queijo e os Vermes, exemplificam essa abordagem, que busca resgatar as experiências de indivíduos concretos, muitas vezes considerados marginais, à margem, cujas ações e pensamentos aparentemente desconectados das grandes narrativas revelam aspectos fundamentais das sociedades nas quais estavam inseridos. Um dos elementos centrais da microhistória é o chamado paradigma indiciário, proposto por Ginsburg em seu trabalho Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário. Este paradigma baseia na ideia de que, assim como os indícios podem revelar aspectos ocultos de um crime, os pequenos detalhes e vestígios encontrados em documentos e fontes históricas podem iluminar as práticas, as ideias e as crenças dos indivíduos no passado. Esses indícios são muitas vezes fragmentários, mas sua análise detalhada permite ao historiador reconstruir significados profundos sobre as sociedades e culturas nas quais esses indivíduos estavam inseridos. O paradigma indiciário não se limita a uma simples coleta de dados. Ele exige que o historiador seja capaz de ler as entrelinhas das fontes e interpretar os sinais deixados pelos indivíduos, muitas vezes não intencionais ou contraditórios. Ginsburg utiliza esse método para explorar não apenas as questões sociais e culturais, mas também as disputas de poder, religião e identidade que se manifestam nas práticas cotidianas e nas ideias populares.